A tecnologia derivada da competição econômica da Guerra Fria é realmente incrível. De estações ocupadas a 100 milhas ao norte do Círculo Ártico, até colocar um humano na Lua, a era realmente impulsionou os limites da tecnologia e da humanidade. Mas nem todo experimento foi um sucesso. E às vezes essas vítimas da guerra, que não era uma guerra, são facilmente esquecidas. Os 28 homens que morreram no colapso da Torre Texas 4 em 15 de janeiro de 1961 merecem ser lembrados. Depois de 1953, a estratégia de defesa aérea dos Estados Unidos da América foi guiada pela política militar Novo Olhar, da administração Eisenhower. A tentativa de equilibrar os compromissos militares da Guerra Fria com os recursos financeiros mudou o foco da defesa aérea de proteger a nação para fornecer aviso suficiente para preservar a capacidade de ataque nuclear, contando com a doutrina de retaliação massiva para dissuadir ataques. Baseado na realidade da era nuclear, a estratégia de interceptar bombardeiros tornou-se inútil. Mesmo destruindo 99% de um ataque iminente, o poder das bombas de hidrogênio ainda seria devastador. O objetivo era fornecer ao nosso comando aéreo estratégico aviso suficiente para preservar nossos bombardeiros estratégicos para um contra-ataque. Havia, portanto, um foco em criar uma estratégia abrangente de alerta precoce, com foco significativo em preencher lacunas na cobertura de radar que poderiam ser exploradas em um ataque iminente aos Estados Unidos. Durante os anos 50, Estados Unidos, da América e Canadá colaboraram em instalações terrestres que formariam um sistema multicamadas das linhas Pine Tree, Mid-Canada e Alerta Precoce Distante. O desenvolvimento desses sistemas exigiu um grande esforço, e cada um é uma maravilha da engenharia. Mas as linhas ainda tinham muitas lacunas que seriam preenchidas por diferentes sistemas. Uma das ideias mais extraordinárias foi proposta em um relatório do Laboratório Lincoln, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1952. O relatório considerou ampliar a cobertura do radar construindo plataformas no Atlântico usando tecnologia de perfuração offshore. Eles concluíram que um conjunto dessas plataformas com radares poderia estender a cobertura a centenas de milhas mar adentro, dando meia hora a mais de aviso de um ataque à bomba. Em janeiro de 1954, aprovou-se o financiamento para 5 torres, visando fornecer um perímetro de alerta precoce interligado de Nova Escócia a Nova Jersey. As plataformas foram apelidadas de Torres do Texas por se assemelharem às plataformas de petróleo offshore no Golfo do México. Esse foi um enorme desafio de engenharia, pois as torres seriam muito maiores e instaladas em águas bem mais profundas que qualquer plataforma de petróleo da época, além de serem colocadas no agitado Atlântico Norte. Originalmente, 5 torres foram planejadas, mas apenas as torres 2, 3 e 4 foram concluídas. As torres tinham que ser grandes para acomodar o radar, com plataformas triangulares de 200 pés por lado, incluindo mais de 6.000 toneladas de aço e seriam ancoradas profundamente. A Torre 4 foi colocada a aproximadamente a 185 pés de água. As plataformas de petróleo em alto mar vão muito mais fundo do que isso hoje, mas em 1954 a maioria das plataformas de petróleo operava em 20 a 40 pés de água. Eles buscavam um equilíbrio desafiador, oferecer mínima resistência às ondas, mas ser capazes de suportar tempestades com força de furacão. Devido ao tamanho e aos mares agitados, não podiam ser construídas no local onde deveriam ser localizadas. Em vez disso, eram plataformas autoelevatórias. Os cascos flutuantes à prova d'água foram construídos em estaleiros, rebocados para o local, onde as pernas foram abaixadas e a plataforma elevada a 25,3 metros acima da maré média de carga, usando macacos hidráulicos. Isso gerou um fato inédito: as primeiras estações da Força Aérea batizadas e lançadas de um estaleiro. As torres 2 e 3 foram construídas no estaleiro Fall River, em Quincy, Massachusetts. Eles enfrentaram uma pequena dificuldade, pois a plataforma tinha que passar pela abertura na elevada ponte Fall River, onde a folga era menor que 2,5 pés, em ambos os lados da plataforma. Cada torre construída possuía um grande radar de busca, 2 radares de localização de altura protegidos por radomes de neoprene contra intempéries, e 3 antenas para comunicações. A primeira torre do Texas 2 foi concluída em dezembro de 1955, cerca de 100 milhas a leste de Cape Cod, Massachusetts. A Torre 3, a 81 quilômetros a sudeste de Nantucket, Massachusetts, entrou em operação em novembro de 1956. A Torre 4, a última, situada a 65 milhas a sudoeste de Long Island, Nova York, entrou em operação em 1958.
Claro que os russos estavam muito interessados nas torres. Não era incomum ver periscópios de submarinos russos. Barcos de pesca russos, supostamente navios mercantes, mas provavelmente espiões, passavam tanto tempo circulando as torres que um aviador disse que a noite parecia Coney Island devido às inúmeras luzes. Rumores se espalharam de que os russos se infiltravam nas plataformas à noite. As torres eram basicamente bases flutuantes autônomas. As torres do Texas tinham quartos de beliche, áreas de lazer, biblioteca e refeitório, mas a vida não era fácil para as 60 a 100 equipes a bordo das plataformas. Em quartos isolados e apertados teria sido fácil pegar a chamada febre da torre. O trabalho era árduo, pois o suprimento só podia ser transferido quando as correntes ajudavam. Isso significava que os aviadores manuseavam cargas pesadas no convés à noite, algo que os marinheiros costumam evitar. As estações também pareciam estar sempre abaladas com o barulho das operações e do som transferido pelas pernas ancoradas no fundo do oceano. Eles montaram as buzinas de nevoeiro mais altas do mundo, que em um dia nebuloso soariam a cada 29 segundos. A neblina era comum no Atlântico Norte. A buzina de nevoeiro da Torre 2 já foi usada por 3 semanas consecutivas. As equipes se revezavam a cada 4 semanas. Descobriram que quando chegavam em casa, não conseguiam dormir sem barulho. Como um sinal da qualidade de vida das torres, a Força Aérea os chamava de bastardos de ferro. Mas o pior talvez fosse o constante movimento das ondas. Dizia-se que a Torre 2 tinha um tipo de movimento de corrida, a Torre 3 era um torvelinho, a Torre 4, na água mais profunda, era a pior de todas, balançando e tecendo tanto que as equipes se referiam à Torre 4 como velha trêmula, e isso era um sinal de alerta para a problemática Torre 4. Em junho de 1947, durante o reboque da Torre 4, 2 estruturas de suporte foram arrancadas e perdidas em mares agitados. Após a instalação da torre, a Força Aérea optou por montar o radar antes do reparo dos suportes. Isso afetou a estabilidade da estação. A Torre 4 estava ancorada na água mais profunda, com mais de 180 pés, 3 vezes mais que os 56 pés da Torre 2. Não havia precedente na época para ancorar uma plataforma tão profunda. Em setembro de 1960, a Torre 4 foi castigada pelas ondas de 50 pés e ventos de 121 quilômetros do furacão Donna, um furacão tão poderoso que 364 pessoas e causou 900 milhões de dólares. A torre sofreu danos significativos, reduzindo a equipe a apenas 14 membros da Força Aérea e 14 contratados até a conclusão dos reparos. Eles tentaram estabilizar a torre ao preencher as pernas com areia e concreto. A torre não pôde ser abandonada por receio de que os russos capturassem seu sensível equipamento de radar. Em janeiro de 1961, uma forte tempestade de inverno com 80 mph e 12,2 metros de altura castigou a já danificada Torre Texas 4. Em 14 de janeiro de 1961, o tenente da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, Paul Yost, lembrou: "Eu me lembro de ir dormir naquela noite com o vento uivando e dizer à minha esposa, espero que não recebamos uma ligação esta noite." Ele e a 38 metros receberam uma chamada de emergência para tentar resgatar os 24 homens a bordo da Torre Texas 4. Os guardas costeiros enfrentaram o vendaval no dia 15, fiéis ao lema Semper Paratus, sempre pronto. Os ventos estavam fortes demais para um resgate por helicóptero. Às 6 da tarde, o HCIS ainda estava a mais de 2 horas de distância quando a torre radiofonou que estavam se desfazendo. Por volta das 7h30 da noite, quando ainda estavam a cerca de 1 hora de distância, a Torre 4 sumiu do radar. A plataforma desintegrou-se e colapsou no mar. Todos os 28 do pessoal na torre morreram. Apenas 2 dos corpos foram recuperados. Eventualmente foi revelado que a Força Aérea já havia decidido desativar o programa antes do colapso da Torre 4. O surgimento de mísseis nucleares, muito mais velozes que os bombardeiros, reduziu o tempo de alerta precoce das torres de meia hora para apenas 60 segundos. A revelação tornou as mortes na Torre 4 do Texas ainda mais fúteis. A Força Aérea adicionou lançamentos de escape de emergência às torres 2 e 3 para a saída rápida das equipes, mas até 1963 elas também foram desativadas. A Torre 3 foi recuperada, mas a Torre 2 era irrecuperável e foi demolida no local. Após uma comissão de revisão determinar que o colapso da Torre Texas 4 foi devido a erro humano, um coronel, comandante interino do setor de defesa aérea de Boston, foi acusado de homicídio culposo e 2 oficiais de negligência no cumprimento do dever. O coronel foi absolvido em corte marcial, e as acusações contra os demais oficiais foram retiradas.
Em 2003, um estudo sobre o colapso da Torre Texas 4 atribuiu falhas organizacionais, mas essencialmente determinou que nos faltava a tecnologia na época para prever os efeitos dinâmicos do design das torres. O estudo concluiu que, com tecnologia moderna, a Torre Texas 4 poderia ter sido salva. As famílias das vítimas do colapso da Torre Texas 4 criaram a Associação da Torre Texas e por anos buscaram do governo o reconhecimento oficial do sacrifício de seus entes queridos. Esse reconhecimento finalmente veio em fevereiro de 2011, quando o presidente Obama enviou uma carta para a associação. Donald Abbott, que era filho de Dave Abbott, um soldador que morreu no colapso, foi citado no New York Times após receber a carta do presidente. Não há um dia que passe que eu não pense no meu pai. Nós éramos amigos. Sou o cara da história e espero que tenham gostado desta edição da minha série de pequenos trechos de história esquecida, com cerca de 10 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir à sua esquerda. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, sinta-se à vontade para escrevê-los na seção de comentários. Terei prazer em responder pessoalmente. Para receber mais trechos de histórias esquecidas, basta se inscrever.